dia! Vamos para mais uma aula de religião. Primeiro vamos fazer a nossa oração, tá certo? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde e me ilumine. Amém. Bom dia, coleguinhas, como vão? A sua companhia nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, coleguinha, como vão? Bom dia! Nós temos que ser sempre amigos, respeitar um ao outro, não é isso? Muito bem! Qual é a história que tia está contando a vocês? A história de Moisés. Muito bem! Como é que começa a história de Moisés? Moisés, bebê. Olha aqui, Moisés, bebê. Tá vendo Moisés aqui, bebê? Muito bem. Era uma vez no Egito o faraó que construía vários castelos. E quem é que ele usava como escravos? Os escravos eram os hebreus. A família de Moisés era toda hebreu, certo? Só que os hebreus ficaram tomando conta do Egito. E o faraó teve medo disso. Porque imagina, cheio de povos hebreus, iam tomar o castelo dele. Aí ele deu uma lei dizendo que todos os meninos nascidos, recém-nascido, menino, teria que ser sacrificado, teria que ser morto, certo? E a mãe de Moisés escondeu Moisés durante 3 meses, mas não conseguia, porque ele era um bebê, ele chorava para tomar banho, ele chorava para comer, tudo isso Moisés chorava. E chegou um tempo que a mãe dele não conseguiu mais. Com a ajuda da sua filha mais velha, Miriam, colocou Moisés no cesto e lançou no rio. Qual foi o rio mesmo? Que tia não está lembrada? O rio Nilo. Muito bem. Neste segundo momento, Moisés foi adotado. Por quem? Pela filha do faraó, que nesse rio Nilo, toda manhã, ela se banhava, ela tomava banho com suas escravas. Olha aqui. Tá vendo? E ela foi se banhar, tomar banho com suas escravas. Nisso, ela viu um cesto vindo, descendo no rio. E foi lá e pegou. Olha o que ela achou. Quem era que estava no cesto? Moisés. E ela se apaixonou logo de cara por Moisés. E queria adotar. Só que quando colocou o cesto de Moisés no rio Nilo, a irmã dele, Miriam, ficou acompanhando. Sim, ela não deixou ele sozinho. Ela foi acompanhando. Chegando perto do castelo do faraó, que a princesa achou ele, Miriam estava lá. A filha do faraó disse: que menino lindo, eu vou dar o nome de Moisés. O que significa o nome Moisés? Quem sabe me dizer? Tirado do rio. Muito bem. Nisso, a irmã de Moisés foi se aproximando da princesa e perguntou: a senhora precisa de alguém para cuidar dele? Porque eu tenho uma pessoa lá na cidade que posso trazer para lhe ajudar. Ela disse: vá buscar. Aí Miriam correu e foi buscar a mãe. Nisso, a princesa confiou que Moisés fosse criado pela própria mãe, para alimentar, certo? Na terceira etapa dessa história, Moisés ficou grande, se tornou um responsável pelos escravos, todos os escravos, certo? Só que o faraó não ia muito com a cara de Moisés, não. Era muito pé atrás. Mas sabe por quê? Porque ele também era um hebreu. Não é isso? Muito bem. Só que na terceira etapa, ele fugiu de casa. Por que ele fugiu de casa? Vamos saber. Na terceira etapa, ele fugiu de casa porque ele foi verificar as obras do faraó que estavam construindo e viu um egípcio
bater no hebreu. Ele feriu o coração dele e ele não gostou. Pegou o chicote do soldado e disse: aqui ninguém bate no hebreu. Eu não concordo. Nisso, quando ele foi saindo, o egípcio escorregou e caiu. E esse egípcio morreu na hora, porque bateu a cabecinha na pedra. Outros soldados viram e correu imediatamente ao faraó para dizer que Moisés tinha agredido o soldado, que ele foi contra o Egito. O Egito não, o egípcio. Nisso, o faraó ficou muito zangado e o expulsou lá do palácio. Moisés foi embora. Na quarta etapa de aula dessa semana, ele se apaixonou no poço de água. Como foi? Quando ele foi expulso, ele foi para Madian. Madian é uma cidade perto do Egito. E lá, quando ele demorou muito, ele passou dias caminhando, ele estava com muita sede e seu cavalo também. Foi para o rio. E do outro lado do rio, ele viu duas moças sendo atacadas. Sim, muito bem. Elas foram atacadas por alguns soldados. Nisso, Moisés foi em defesa dela. Expulsou os homens que estavam atacando nela. O nome de uma das moças era Serafa, que tornou-se sua mulher. Serafa era filha de Jetró. Nisso, Moisés foi ao encontro do sogro e ele o tornou pastor de ovelha. Moisés começou a trabalhar para o sogro lá em Madian, certo? E ele ficou se tornando, foi lá construindo, cuidando das ovelhas, das cabras e se tornou o melhor pastor de ovelha na redondeza. Só que Moisés foi chamado por Deus, dizendo que ele teria que ocupar e liderar os povos. Só que Moisés, na sexta parte, ele tinha um problema na fala e não aceitou. Não posso, Senhor. Eu tenho um problema na fala. Eu sou gago. Nisso, Deus disse: isso eu tomarei conta. Não se preocupe, Moisés. Você vai ser o líder desse povo agora. Gostaram da história? Essa parte dessa semana foi qual? Ele se tornou pastor de ovelha trabalhando com o sogro, certo? E também a sexta parte, Moisés era gago, mas mesmo assim Deus o chamou para liderar o povo. Na próxima semana, tia conta mais a história, tá certo? Beijo e até a próxima semana.